abençoa ele e clama por ele, Deus vai responder a sua oração. O João refere sobre essa questão Então, na carta dele. porque lá em Efésios fala que Deus já nos abençoou. Peraí, ele abençoou, mas ele continua mandando você abençoar. Você precisa continuar abençoando. Ele já abençoou, mas a bênção continua. Eu tenho que exercitar esse amor para que eu esteja sempre em contínuo aprendizado desse amor. A viver como igreja. Isso. A viver como o corpo de Cristo. Então, e aí essa questão da bênção, quando você ama, automaticamente nós vamos nos preocupar com aquela pessoa. Sim. E automaticamente a bênção, que ele está dizendo aqui, Lô Jesus, a bênção da família dele. Então, eu tô abençoando quem? Eu estou abençoando o meu irmão. Eu estou cumprindo o mandamento de Deus, que Deus mandou eu abençoar. Deus continua te abençoando. Deus continua derramando sobre você. Eu tenho uma amiga no Facebook, no Facebook. Aí, esse dia para trás eu perguntei para ela, você lê a Bíblia? Eu leio de vez em quando. Como é que você lê? Eu abro. Na sorte. Aí eu falei, não, começa a ler o livro de Mateus. Olha só, a importância de você ensinar a pessoa como é que ele vai fazer. Eu falei assim, mas eu não sei onde é que é o livro de Mateus. Eu falei, vou fazer o seguinte, você vai abrir a Bíblia e vai dizer para mim onde é que você está, onde é que é o livro que você está. E aonde você disser que é o livro que você está, eu vou te ensinar como é que você vai chegar lá. E tem um índice também. Hã? Tem um índice também. Tem, mas a dificuldade é complicado, né? Até você pelo índice é complicado. É mais fácil fazer assim. Mas aí Deus abençoou que ela conseguiu achar. Eu falei, faz o seguinte, olha, leia todo dia 3 capítulos. Leia 3 capítulos por dia, na sequência. E não tenha medo de ler Apocalipse. E aí você vai falar assim, Deus, fala comigo. Porque quando me converti, pelas pregações que eu ouvia dizer, eu tinha pavor de ler Apocalipse. Pois é. Não, e outra coisa também, Ronaldo, eu tô meio cansado desses caras que ficam tentando interpretar o texto que está Apocalipse. Aterroriza. Você tem, eu preciso pensar nas pessoas, naqueles que estão aqui que não estão salvos, não estão em Cristo ainda. Eu tenho essas pessoas que estão precisando ser arrebanhadas, estão precisando ser trazidas para cá. Como é que eu vou trazer ela para cá? Senhor, tenha misericórdia dela, perdoa ela. Senhor, nós queremos amarrar essa pessoa no nome de Jesus. E te pedimos, traz ela para cá. Me ensina a amar ela. Aí, Deus vai trazer. Como é que... Você não tem que preocupar como é que Deus vai trazer. Os caras querem saber como é que Deus vai fazer. Os caras querem se intrometer naquilo que não é da competência deles. Saber como é que o Espírito Santo vai falar, como é que vai fazer, como é que é isso, como é que... Cara, para com isso. Ore. Ore.
Deus vai fazer do jeito dele. Ele não vai se perder. Porque você amarrou ele no nome de Jesus, ele não vai se perder. Sossega. Agora os caras não querem fazer isso. Porque se faz isso, poxa, vou duvidar da competência do Criador. Tudo isso, aí também é aquela questão que eu falei para você outro dia. A gente tem que condenar esses caras que fazem isso, não. Por isso que a minha vontade de sentar. É o fundo da prepotência também, né? O problema a culpa é do ensino que ele recebeu. O ensino de forma errada. Peraí, vamos sentar aqui, irmão. Vamos sentar e vamos colocar os pés no chão. Isso, vamos sentar, vamos aprender junto. Aí eu falei para eles, olha, ali no Jardim Planalto, perto do Carrefour, tem uma igreja. Aí eu falei para eles, olha, lá a gente pode entrar para dentro, fecha o portão, ninguém vai saber que nós estamos lá dentro, reunidos. A Igreja de Cristo? Não, a igreja ela na verdade lá é uma confecção. Que a Igreja de Cristo fica ali. Não, você está falando daquela igreja de perto do Pencar. Isso. Não, é naquela rua do Carrefour. Você não sabe que é a igreja lá? Não, ali tem igreja mesmo. Tem, mas lá aqueles sobrados, tem lá, aí tem uma confecção lá dentro. Logo depois do correio ali tem uma igreja bem na esquina ali. Hã? Logo depois do correio tem uma igreja logo na Não, não esquina. é naquela ali não. Naquela ali também não. Naquele conjunto de salas que tem ali, em frente ao Carrefour, tem uma igreja. Aquele conjunto de salas, não, aquele ali. Você pega aquela avenida que sai do Carrefour, de frente do Carrefour, e sobe. Lá na frente um pouquinho, do lado esquerdo assim, você vai ver uma placa de uma confecção de roupa. A igreja é lá dentro. Mas se você entrar para dentro, fechou o portão, ninguém vai saber que você está lá reunido. Aí eu falei para eles, vocês querem estudar? Fala pro apóstolo, esqueci o nome dele, se ele liberar lá pra gente, a gente vai para lá e estuda lá. Ali pertinho fica a igreja. Como é que é o nome da igreja? Depois do córrego ali, depois do Carrefour. Aquela lá também. Só que eu quero falar nisso, quando você for lá, olha para aquela igreja. Como é que chama lá? Esqueci o nome. Aquela igreja era uma igreja muito grande, lá na T2. Aí ela diminuiu, eles mudaram para ali. Quando eles mudaram para ali, Arnaldo, tinha muita gente. Quando eu ia para a igreja, do lado direito, do lado esquerdo, ouvir e crer. Quando do lado esquerdo estava assim de carro, estacionado. Aí o que aconteceu? Foi raliando. Antes da pandemia, praticamente eu não tinha carro mais estacionado lá. O pastor de lá chama Eber. Quando você for orar, ora por ele. Eu acho que um arquiteto que mora aqui no Segunda Parte, já congrega lá. Pois é, e ele precisou de oração. O Eber é uma pessoa muito boa. O pai dele é um cara fantástico. Se eu ver igreja. Não, é uma igreja que leva fundamento para as pessoas. Mas na verdade é o seguinte, não é só eles, né?
Todas as igrejas hoje, para mim, na minha opinião, precisava da gente fazer igual o Salmo 37:5. Revelar o caminho, esperança nele. O esperançar é que é o detalhe, né? Então, o que eu ouvi falar aí, de uma igreja de renome por aí, que tem algumas igrejas da mesma denominação, dividiu em pontos, né? São no mínimo 5 mil membros em cada ponto. Isso aí fica no Bueno. Já sabe qual que é, né? Não vou citar nome não. Segundo os estudos deles, eles ensinam para o povo lá que tem que conquistar várias almas para reinar com Cristo. Essa é outra questão. Porque o que está escrito em Efésios 2:6 não é isso, né? Aí me trouxeram essa informação, falei, irmão, se Deus me concedeu o privilégio de entrar no reino, para mim está de bom tamanho, porque eu não tenho capacidade de entrar. Se ele me colocar lá, para mim está excelente. Mas eu acredito que o reinar, porque o Efésios 2:6 diz que Deus nos levou para a região celestial. Sim. Ele levou para quê? Ele levou para a gente reinar com ele já. Agora, agora acontece o seguinte. Só que da forma de entendimento que estão trazendo. Isso. Agora a questão é o seguinte. É totalmente. A questão sem fundamentação. A questão de reinar olha só, quem pode dizer, por exemplo, não é sobre a eternidade, não vou falar o seguinte, você pode dizer o que vai acontecer com você amanhã? Não. Agora, como é que o cara vai dizer que depois da volta de Jesus, como é que vai ser o que vai acontecer, como é que Deus vai fazer, onde é que Deus vai nos colocar, como é que Deus vai fazer isso, fazer aquilo. Pai, quem tem isso é idiotice. Ninguém tem condição para isso. A Bíblia fala lá sobre a entrega do galardão. Como é que é a entrega do galardão? O que é o galardão? Você sabe? Se você falar o que é, você está mentindo. Você não sabe o que é o galardão. Você sabe como é que vai ser a ceia? Também não. Não sabe. Você pode dizer alguma coisa? A ceia que a gente pratica em algumas igrejas que já está totalmente errado. Então, aí fala sobre a ceia do Cordeiro. Lá. Quer dizer, nós não sabemos como é que é. Está tudo escrito ali o que Deus vai fazer. Mas o que o cara quer? Interpretar. Aí, outra coisa, esses dias eu vi os caras falando sobre um monte de coisa aí que não vale nem a pena a gente comentar, porque tem muita heresia. Eu estou fazendo o seguinte: você não tem que dar igual para ninguém, principalmente quando é heresia. Então, sai fora desse negócio de citar. O cara falou heresia, se você citar, você está dando igual para ele. E está dando igual para o diabo também. Então, eu não quero saber de heresia. Olha, a Bíblia diz isso. Eu falo assim para os caras. A Bíblia diz isso. Eu creio. Pronto. Você tem que falar mais alguma coisa? Não. Deus falou que vai ter uma ceia lá. Amém, eu creio. Deus falou que vai ter uma entrega de galardão. Eu creio. Pronto.
Mas a forma que ele vai fazer, ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele tem, vamos dizer o seguinte, lá ele tem um cerimonial, né? Essa cerimônia... Porque se eu entrar nesses questionamentos, vou entrar justamente no questionamento que fizeram na palavra de Jesus sobre os trabalhadores. Então, um foi chamado no cedo, início do dia, outro no meio-dia, outro no final do dia. não. Aí encerrou o expediente, ele pagou todo o mesmo valor. Quem iniciou no início do dia, Ué, eu estou pagando mesmo que para esse que começou agora de tarde, o mesmo tanto que o senhor pagou para mim, ué. Ele trabalhou o dia inteiro. mas quanto foi que eu te contratei? Você aceitou o valor e agora está reclamando? Eu não paguei o valor contratado? Pagou. Então, acabou, encerrou o papo, o assunto. Então, vai questionar o dono da Seara? hoje eu estou fazendo assim, eu falo sempre assim, olha, está escrito, tá? Ainda tem que determinar quem que ele pode contratar e quanto que ele pode pagar para cada um. Então, Ué, tá onde isso? você já pensou se a gente pegasse, ó, Gênesis 1 e 3, a bênção sacerdotal, de Números capítulo 6, o Salmo 23, que era aquele versículo que nós traduzimos aquele dia, o Salmo 37, 5, o Salmo 91, só isso aqui já teria, no mínimo, para a gente sentar para estudar com calma, nós teríamos um mês. Ia gastar um mês ou mais para estudar isso aqui. Com detalhes. Porque aqui, do jeito que a gente faz, na verdade, a gente está conversando sobre um monte de assunto e tal, estamos nos enriquecendo em Deus, mas a minha vontade é de sentar e esmiuçar, por exemplo, Gênesis 1 e 3. Vamos fazer isso. Porque, na próxima terça-feira a gente faz isso. então, para a gente, porque quando está falando GNT, tu, está falando, o tu lá, está no singular. É o singular, não estou falando de vocês, estou falando de você, de tu. O T está falando que você foi colocado. E a descendência da luz. Agora, Deus colocou a luz aqui. Ele não tirou a luz daqui. Então, quando ele fez o homem, ele fez ele na luz. Por quê? Porque ele fez ele na luz? Porque ele é descendente da luz. Nós somos descendentes da luz. A gente precisa estudar isso, porque também eu penso assim, Arnaldo, as pessoas precisam, eu preciso ter convicção, a tamanha convicção de Deus para falar para as pessoas que quando a gente falar, isso eu falo de mim, mas eu estou falando de nós, de todos nós. Quando você abrir a boca e falar para a pessoa, é
como se ele estivesse vendo Deus. Não está te vendo, não. Ele tem que ver Deus. Ele tem que sair dali convicto de Deus, não convicto da religião, mas convicto